Bom, pessoal, então, para quem não me conhece e é novo por aqui, o meu nome é Franciele Delgado, eu sou formada em odontologia há 15 anos pela Universidade Estadual de Londrina e há mais de 12 anos eu ministro cursos de especialização e aperfeiçoamento nas áreas de prótese dentária e implantodontia. Mas antes da gente começar realmente a nossa aula e mergulharmos no tema da nossa aula de hoje, que é perfil de emergência em prótese sobre implantes, eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. Pois ao longo desses anos aí que nós vamos passando, né, como professora, eu tive a alegria de ver muitos dos meus alunos não só se aperfeiçoarem em prótese sobre implante, obviamente, né, mas também transformarem suas vidas profissionais de uma maneira muito significativa, né? Esses alunos, assim como vocês, ou muitos de vocês, ou alguns amigos de vocês, eles começaram com muitas dúvidas e desafios, mas com dedicação, com o método certo, eles conseguiram alcançar resultados realmente incríveis. Então, para que vocês possam aí se inspirar um pouquinho, né, e ver o poder da prática de um aprendizado objetivo, eu vou compartilhar um vídeo com vocês agora com alguns depoimentos desses alunos que já conseguiram atingir grandes realizações nas suas carreiras. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Otávio. Fiz o curso de especialização com a doutora Franciele Delgado em 2016. Curso muito bom. A gente aprendeu muita coisa. Tudo que eu tenho de bagagem hoje para eu passar para os meus pacientes, fazendo tratamento, a gente aprendeu no curso de prótese sobre implante. Então, foi um curso, assim, de excelência. A professora Franciele também dá um respaldo muito bom para a gente, que é aluno. Então, a gente chegava com bastante dúvida, ela vinha, pegava na nossa mão, fazia, explicava. Então, tudo isso foi muito interessante para o meu currículo hoje em dia. Então, eu agradeço muito ela aí, porque graças ao curso a gente está hoje onde a gente está, fazendo muitos pacientes felizes aí. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Charlisa e eu vim aqui conversar com vocês sobre a experiência que eu tive fazer o curso com a doutora Franciele Delgado, curso de prótese sobre implantes. Eu fiz em janeiro de 2023 e agregou muito valor ao meu consultório. Eu sempre tive parceria com o implantodontista, mas eu não fazia a parte protética. E chegou no momento que eu resolvi fazer a parte protética dos implantes. Procurei a doutora Franciele, ela me ensinou do zero. Eu não sabia nada. Fiz o curso, ela é muito atenciosa, muito profissional, muito dedicada. Eu tenho tido excelentes resultados no meu consultório. Estou muito feliz, principalmente pelo fato de ser eu que estou fazendo a prótese. Eu indico o curso da doutora Franciele e acho que agrega muito e vale muito a pena a gente fazer esse curso e ter mais essa opção de tratamento no consultório. Viram só, pessoal? Que bacana, né? Ter um feedback desse. Aproveitando então, deixa eu contar um pouco para vocês, né, mais sobre mim, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, sobre a minha trajetória. Eu moro numa cidade chamada Rolândia, que fica próximo a Londrina. Os meus pais, eles não são dentistas, e também eu não tive ninguém assim próximo de mim, como a maioria dos profissionais, às vezes da nossa área, né, que tem parentes próximos, pais que a gente já pega os pacientes aí e começa o consultório. Então eu não tive também isso para me ajudar e dar os primeiros passos na profissão, sabe? Mas assim, os meus pais, apesar de eles não terem tido a oportunidade deles fazerem faculdade, né? Eles sempre frisaram que o estudo eles iriam fornecer tanto para mim quanto para os meus irmãos, mas que o esforço teria que ser nosso mesmo para passar numa faculdade pública. Eles não tinham condições realmente de pagar faculdade particular para nós somos em três, né? Então, durante um ano depois do colegial, eu me dediquei no cursinho e eu consegui passar na UEL. E depois, pessoal, como recém-formada, né, eu trabalhei em algumas clínicas populares, passei também por frustrações. Com certeza, eu tenho certeza que tem alguém aí assistindo essa aula de hoje que deve estar passando por isso. O que acontecia? Por que frustração, né? Quando a gente aprende a fazer o que é o certo, né, na faculdade, a gente quer fazer isso também quando a gente se forma, né? E eu sempre quis a excelência nesses meus atendimentos, mas muitas vezes isso
não era possível. Na verdade, a maioria delas, né? Por pressão de tempo, por ter que cumprir meta de atendimento. Acho que vocês também devem sentir isso, né? Agenda cheia, lotada, dia de atender 20 pacientes. E como fazer isso, então, com excelência, né? Então, essa foi uma fase muito difícil na minha vida. Mas hoje o que eu posso compartilhar com vocês, né? Eu posso dizer que essas experiências, elas me ensinaram muito, me ensinaram a importância de persistir e sempre buscar melhorar e evoluir. Bom, nesse meio tempo, eu acabei começando, né, a minha especialização. Então, enquanto eu ainda estava trabalhando aí nessas clínicas populares, eu consegui, depois de mais de 2 anos de formada, começar um curso de especialização. A minha primeira especialização foi em prótese dentária. E eu nem sonhava, na verdade, de ser professora quando eu comecei. Até que eu fui indicada durante o curso de especialização mesmo para trabalhar numa clínica, que foi lá onde as portas realmente se abriram para mim. Eu iniciei os meus atendimentos daí já como especialista em prótese dentária. E essa clínica, eu posso dizer para vocês assim que ela foi a minha escola mesmo. Foi onde eu comecei tive a oportunidade de começar a dar aula. Lá tinha cursos de aperfeiçoamento e especialização, né, tanto em prótese dentária, implante. E também foi lá que eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, né? Meu mestrado eu fiz lá em Campinas, na São Leopoldo Mandique. E foi aí que começou realmente a minha jornada, né? Para me estabelecer como professora, ter o meu próprio consultório, como eu tenho hoje. Hoje eu atuo em Londrina, né? E essa, pessoal, também não foi uma decisão fácil, né? Decidir parar de trabalhar para os outros e ganhar o fixo para trabalhar para você mesmo, sem saber se você vai ter aquele valor no final do mês, realmente não é fácil. E não foi fácil para mim também, né? Foi uma decisão realmente muito difícil. E eu tomei ela com muito medo, né? E eu posso falar para vocês que aquele meme que vocês, com certeza, todo mundo já leu, né? Quando você tem que tomar uma decisão e você tá com medo, vai com medo mesmo. E eu posso garantir para vocês que é a melhor coisa que vocês podem fazer. Se vocês sentem no coração de vocês que é a hora, vá e faça. Então eu posso falar para vocês que isso foi muito libertador para mim, tá? Essa mudança ela permitiu focar muito mais na qualidade dos meus atendimentos, como era meu sonho, e também na educação com os meus alunos. E sabe, gente, na minha graduação, na minha especialização, eu sempre busquei aprender de forma um pouco mais prática, um pouco mais objetiva, sabe? Mas eu tinha algumas dificuldades. Por exemplo, tinha a maior parte da nossa informação, né, dos artigos, enfim, vinham de livros, de bibliotecas físicas, né? A gente não tinha tanto acesso ao computador, apesar de eu já ser de uma geração já considerada aí mais tecnológica do que a dos meus pais, por exemplo. Mas o conteúdo, quando a gente tinha no computador, ou você tinha que ficar lá na faculdade, horas e horas para acessar o acervo da biblioteca, né? Ou então você tinha que tentar acessar de casa, conteúdos que tinham livres lá na internet. Mas no meu caso, eu tinha mais 2 irmãos para dividir o computador. E não era fácil, porque eu ainda sou da época da internet de escada. Nem sei se quem está assistindo aí lembra disso daí, né? Então, imagina quando eu comecei a estudar prótese sobre implantes. Meu Deus, foi realmente muito difícil. E aí, só com aquilo lá de livro e as aulas da especialização, era difícil, né? Materializar tudo aquilo na mente. E eu pensei assim, ó, eu pensava, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou aprender isso? Muita peça, muito nome diferente. Mas aí, o que eu fiz? Nessa clínica que eu falei para vocês que eu trabalhei bastante tempo, e que foi a minha escola realmente, tinham muitos profissionais mais experientes. E eu ficava observando eles, né? Era novata na clínica, então quando você andava com o paciente, você podia acompanhar sem perguntar nada durante o atendimento dele. Então, não poderia interromper o atendimento e perguntar. Então, o que eu fazia? Eu anotava tudo. Eu tinha um bloquinho que eu guardava no jaleco, eu anotava passo a passo tudo que eles estavam fazendo com cada peça de implante e estudava lá na especialização. E aí anotava. E foi assim, né? Com isso, o que aconteceu? Eu descobri que para eu conseguir aprender
prótese sobre implante, eu precisava de um passo a passo. Eu precisava entender item por item para realmente conseguir começar a entender, desenvolver esse tipo de trabalho, né? Só para vocês terem uma ideia de como foi na época da minha especialização, nós tínhamos módulos, assim como é hoje em dia, mas eles não tinham tanta continuidade. Por exemplo, não começava a prótese total e ia do começo ao fim. Então era mesclado, um dia você tinha prótese total, outro dia você tinha PPR, né? E às vezes passavam meses, né? E até você voltar na disciplina de prótese sobre implante. Mas isso são métodos, são filosofias de ensino, de trabalho e tá tudo bem. Mas isso não foi tão legal para mim, porque eu sentia realmente falta dessa sequência. Então, quando eu decidi começar a dar aula, quando eu tive essa oportunidade, eu percebi que muitos alunos, assim como eu, aprendem melhor também de forma contínua, com um método melhor estruturado. E o que eu percebi também? Que a teoria seguida da prática, fazendo com que o aluno consiga materializar aquilo que ele acabou de ouvir e ele fazer, é muito mais fácil. Então, ele realmente consegue materializar aquilo, em vez de ficar só imaginando, nossa, mini pilar serve para isso, para aquilo. Então, ele teve a teoria, sentou, fez a prática, ele consegue entender e ele aprende muito mais rápido. Então, é isso que eu posso falar para vocês, gente. E, por isso, inclusive, que o meu método de ensino tem um começo, um meio e um fim. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês de uma forma prática, objetiva, simples, desde o que é um perfil de emergência em prótese sobre implantes até como trabalhar esse perfil e as técnicas também de transferência desse perfil para o seu laboratório. E afinal de contas é para isso que vocês estão aqui, não é? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, eu coloquei ali para vocês, perfil de emergência e a palavra seguinte, zona de transição. Porque, basicamente, pessoal, perfil de emergência é exatamente a zona de transição entre o fim do nosso implante, né? Então, a plataforma, a conexão do nosso implante e o início do nosso provisório ou da nossa porcelana. Então, essa zona de transição é o nosso perfil de emergência. E posso falar uma coisa para vocês? É a cereja do bolo da prótese sobre implantes. Muitas vezes, um pequeno trabalho que tivesse sido feito nessa região deixaria a finalização do seu caso muito mais bonita, por pequenos detalhes, e vocês vão ver que não é difícil de trabalhar com eles, né? Olha lá, pessoal, vejam essa imagem. Eu até coloquei ali as 3 flechinhas para que vocês vejam. Essa é a zona de transição. É essa região que nós precisamos trabalhar. Esse caso desse paciente, ele já tinha esse implante nessa região e nós trabalhamos esse perfil até chegar nessa condição que está aí e ele ser liberado para a porcelana. É assim que eu falo com os meus pacientes, inclusive. Eu vou te liberar para a cerâmica quando eu achar que o seu perfil de emergência, sua gengiva está adequado, certo? Como conceito, pessoal, Crowe, lá em 1989, ele já falava sobre perfil de emergência. E como que ele conceituou isso? Vamos ler lá junto e depois eu explico. O design de uma restauração visa substituir com precisão a estrutura do dente ausente, usando um modelo confiável. E para isso é necessária a reprodução do perfil de emergência de forma adequada. Como que nós vamos substituir com precisão o formato de um dente se eu realmente não tiver uma condição ideal para isso e não tiver um modelo, certo? O modelo que o qual se referia nesse contexto é o que é o nosso provisório, certo? É a nossa prótese. Então, ele é o nosso modelo confiável, certo? Que vai reproduzir o perfil de emergência, vai nos auxiliar, na verdade, a reproduzir esse perfil de emergência de forma adequada. E aí que entram as nossas próteses provisórias. Pessoal, não dá para trabalhar perfil de emergência sem prótese provisória.
Vocês podem falar assim, ai, Fran, mas lá na clínica que eu trabalho, o pessoal vai direto para cerâmica. Pessoal, não é que não dê que seja impossível, mas o trabalho não vai ter a mesma qualidade. O seu paciente, quando você vai direto para cerâmica, você não tem o acabamento preciso, você não tem tempo de trabalhar essa gengiva. Ou seja, o acabamento que podia ser muito próximo do perfeito, acaba não sendo. Acaba ficando uma falha, acaba sempre faltando aquele detalhe que é o que eu gosto de passar, que é o que eu gosto de fazer para não deixar passar. Ali onde vocês estão vendo essa imagem que eu coloquei como provisório, ai, deixa eu só abaixar a minha tela aqui um pouquinho para vocês, ó. Só vou tirar aqui de cima, ó. Então, o que acontece? Aquela margem que vocês estão vendo ali da gengiva e dessa peça provisória, é ali que nós vamos trabalhar. É ali que é a nossa zona de transição. Por isso é tão importante trabalhar com as provisórias. E, de fato, são elas que vão nos proporcionar trabalhar essa região. Então, não dá, pessoal. Região anterior, posso falar uma coisa? Obrigatório, provisório. Ah, não tenho nada de gengiva, não vou fazer conjuntivo, não vou fazer nada, então, paciência. Mas, região anterior, os meus casos realmente eles não ficam sem provisório, tá? Vamos lá. A criação de um perfil de emergência anatomicamente correto é um dos aspectos mais importantes na apresentação de uma restauração em planto suportada esteticamente agradável. Então, não tem o que falar, é conceituado cientificamente. Já é determinado que essa é a região realmente que vai nos dar aquela estética de naturalidade. Então, hoje em dia, é sim uma região que a gente precisa dar atenção. Eu estive no congresso em São Paulo na semana passada e, pessoal, posso falar uma coisa para vocês? Muito perfil de emergência sendo trabalhado, sendo buscado, sendo respeitado para alcançar resultados de excelência. E são coisas muitas vezes simples de fazer, mas que na correria do dia a dia, nesse negócio de atender 20 pacientes num dia, às vezes vai passar batido, você não vai conseguir realmente fazer, tá? Mas tá aí para vocês verem que é realmente importante, tá? Existem limitações no perfil de emergência? Existem, pessoal. Existem diferenças anatômicas de forma e de diâmetro entre os nossos implantes e o formato das raízes dos nossos dentes naturais, justamente na zona de transição, que nos nossos dentes naturais são o quê? Junção amelocementária. Então, nós precisamos trabalhar essa região para compensar a diferença anatômica existente naturalmente entre uma situação e outra. Não tem jeito de ser igual. E eu pontuei aí para vocês as duas situações. Ó. Os implantes são o quê? Eles são cilíndricos. E os nossos dentes, cada dente tem o seu formato anatômico de região amelocementária. Correto? Então, o que vocês estão vendo ali? Molar inferior, por exemplo, muito próximo de um retângulo. Incisivo central superior, muito próximo de um triângulo. Então, essa região a gente precisa trabalhar no implante, mesmo ele sendo cilíndrico, para que a gente consiga que esse perfil seja natural, certo? E é por isso que eu gosto muito de trabalhar tão bem, quando é possível, com pilares personalizados, né? Mas isso aí, pilar personalizado é assunto para outra aula. Hoje nós vamos falar de perfil, tá? Então, onde que nós vamos trabalhar? Primeiro, no componente correto, que é o seu intermediário, se é possível ter um intermediário ali, se não é possível, se você vai precisar trabalhar direto nesse implante. Então, são situações que a gente realmente precisa aprender a trabalhar para conseguir atingir uma estética ideal. Então, se vocês observarem a flechinha ali de onde está escrito provisórios, ela está apontando para uma parte cervical, bem cervical do provisório. Então, é um conjunto de itens que nós vamos ter que observar. O primeiro é qual componente, como eu vou utilizar, eu vou conseguir dar o formato anatômico ou não, e trabalhar a parte cervical dos nossos provisórios também, certo? No que seria a nossa junção aí amelocementária.
Bom, segunda limitação, profundidade de gengiva até a conexão da nossa prótese com o nosso implante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a profundidade, o quanto esse meu implante está profundo em relação à margem que seria a cervical ideal dos nossos dentes, ela vai influenciar no perfil de emergência. Olha ali uma regrinha mais ou menos, ó. Na zona estética, essa profundidade ela pode variar de 2 a 4 milímetros abaixo da margem ou da mucosa e igual, ou seja, 2 a 4 milímetros ligeiramente abaixo da crista óssea alveolar. Cada caso é um caso, é importante que vocês saibam isso. Não existe uma regra. Essa posição desse implante, ela precisa ser medida, ela precisa ser planejada. Por isso que acontece das pessoas acharem que trabalhar com prótese sobre implante é difícil. Mas por que as pessoas acham que é difícil? Porque não foi feito o planejamento lá da cirurgia. E aí, quando chega na prótese, nós somos obrigados a quê? A resolver problemas, a tentar trabalhar do jeito que a gente tem ali para conseguir resolver o caso. E não deveria ser assim. E é isso que eu gosto de ensinar para os meus alunos. Se vocês forem trabalhar só com a parte de prótese sobre implantes, então vocês vão receber pacientes de outros profissionais que não gostam de trabalhar com prótese sobre implantes e tá tudo bem. É assim mesmo a vida. Eu recebo até hoje casos de amigos meus, cirurgiões ótimos, que só que não gostam de trabalhar com a prótese. Mas isso precisa ser um casamento, né? Um bom casamento, um bom relacionamento, para que vocês planejem juntos. Para que ele entenda esses detalhes, muitos cirurgiões não pensam na prótese na hora de instalar esses implantes e realmente dificulta daí para quem vai trabalhar com a parte da prótese depois. Então, um bom relacionamento, se você entender onde vai ficar o implante, onde vai sair a cervical do seu dente, quanto de espaço de profundidade você tem para trabalhar o perfil de emergência, vai dar tudo certo, não tem como dar errado. E não há problema algum de você orientar o seu amigo cirurgião, porque a hora que você mostrar para ele onde tem que ficar, ele vai entender. E hoje com as tomografias, né, cirurgia guiada, a gente dá para fazer tanta coisa, planejamento digital, né, não dá mais para falar assim, poxa, errei. E dá também para você planejar no seu consultório, desde que você tenha uma tomografia desse paciente, você consegue planejar e executar também de forma analógica, tá? Junto aí com o seu colega cirurgião. Olha lá, pessoal, eu coloquei inclusive uma imagem aqui para ilustrar para vocês, né? A questão da profundidade do implante. O que vocês estão vendo ali? A simulação de uma imagem de posicionamento de implante sobre a gengiva, a flechinha mostrando a profundidade dessa gengiva e o resto ali que está indo para incisal é um componente protético. Ali no caso para prótese cimentada, mas isso também não vem ao caso. O que vem ao caso aí nessa imagem? Vem ao caso que você precisa dessa profundidade de gengival indicada por essa seta para você conseguir trabalhar com um intermediário, para que você ainda sobre tecido gengival para você trabalhar. Se esse implante estiver como aqui na próxima imagem, ó, muito raso, você não vai conseguir trabalhar. Primeiro que não vai caber muitas vezes o intermediário, você vai ter que trabalhar direto no implante. Essa é uma outra discussão que eu não vou puxar aqui hoje, se é melhor usar intermediário ou direto no implante. Eu prefiro sempre usar intermediário. E tem lives lá no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, que eu falo bastante sobre isso, né? Quando, como usar e tudo mais. Eu tenho essa filosofia de trabalho. E essa é o que eu gosto de passar para os meus alunos, tá? Então, quando você tem um implante muito raso, como o que está ali, além de muitas vezes não caber, né, o intermediário, muitas vezes não tem tecido. E aí você tem que trabalhar direto no implante para fazer essa compensação, né? Então, esse posicionamento é muito importante. Para que a gente consiga trabalhar um perfil de emergência, eu preciso de tecido mole. Eu preciso tanto de profundidade quanto espessura gengival, certo? Além do espaço interoclusal, que vai influenciar também no tamanho, no comprimento dessa nossa prótese sobre implante, certo?
E aí eu entro numa parte que eu sempre falo, gosto de falar muito, que é o posicionamento tridimensional dos implantes. O posicionamento tridimensional afeta 100% o nosso perfil de emergência. Por isso que quando vem o implante inclinado, às vezes a gente não consegue realmente definir uma região de um zênite, a gente não consegue dar o comprimento, às vezes, correto para essa prótese, começa a dificultar. Né? Então, não só o posicionamento vestíbulo palatino ou lingual, mesial ou distal, tem que estar muito bem distribuído para que você consiga executar uma prótese com naturalidade, certo? Hoje em dia tem muito caso que a gente está indicando explante agora, né? Tem uma nomenclatura nova. Antes era remoção do implante, agora é explante. Então, explantando muitos casos e refazendo, tendo que fazer reconstrução óssea com enxerto gengival, para conseguir reposicionar os implantes, certo? Outra parte do posicionamento tridimensional que eu exemplifiquei ali agora nas duas imagens para vocês é o sentido ápico-coronário. Então, nós precisamos de espaço, nós precisamos de profundidade. Tudo vai depender com qual conexão você está trabalhando. Poxa, recebi um hexágono externo. A gente sabe, hexágono externo tem que ser posicionado a nível ósseo. Poxa, estou trabalhando com cone Morse. Quem já trabalha, já faz alguma coisa com prótese sobre implante, sabe. É muito terrível trabalhar com conexão do tipo cone Morse, implante raso. Não cabe nenhum intermediário. Então, não é legal, sabe? Nem para a parte biológica, nem para a parte biomecânica. Então, se a gente conseguir trabalhar com o intermediário, sempre melhor, tá? Então, a conta, pessoal, tem que ver realmente de onde está a minha cervical e onde vai ser o posicionamento correto desse meu implante para sobrar a altura para o intermediário e tecido mole, tá? Não vou ficar falando muito da parte cirúrgica, porque para nós hoje o importante é a parte protética, mas é importante que vocês tenham o máximo de conhecimento possível sobre cada assunto, tá? Olha que perfil de emergência maravilhoso. É praticamente a mesma peça que eu mostrei ali para vocês, muito bem posicionada e com um perfil de emergência muito bem desenhado. Esse é o tipo de perfil de emergência que nós gostaríamos, que nós queremos alcançar sempre nos nossos casos. Sempre é possível, Fran? Vocês podem me perguntar. Não, a gente sabe que tem limitação. Todos os casos têm limitações. Os pacientes têm limitações. Às vezes você quer trabalhar um pouco mais, mas ele já está com o saco cheio, ele não deixa, ele não quer. Então nós sabemos que existe tudo isso daí também no nosso dia a dia. Nem todos os casos nós conseguimos trabalhar com perfeição. O que eu sempre falo é, faça o melhor que você puder. E aquela frase do Mário Sérgio Cortella é muito importante. Faça o seu melhor com as condições que você tem nesse momento, enquanto você não tem condições de fazer algo melhor. A hora que você tiver condições de fazer algo melhor, você vai fazer melhor ainda. E isso é um fato, tá? Guardem essa frase aí para vocês também. Essa frase me ajudou muito, inclusive. Me ajudou, sabe quando? Na época das frustrações. Quando eu não conseguia entregar o caso do jeito que eu queria, o implante não estava legal, eu não queria fazer daquele jeito, eu achava, né, tinha a minha forma já de pensar, que me causava sofrimento. E uma vez apareceu essa frase do Cortella pra mim e eu falei, poxa vida, realmente, não tinha material que eu gostava de trabalhar, sabe? Vocês me entendem, né? A gente passa por isso na odontologia. Você tem que trabalhar com aquele material que não é tão legal. E aí, quando eu vi essa frase, eu falei, poxa, é bem isso. Eu vou dar sempre o meu melhor com a condição que eu tenho nesse momento. A hora que eu conseguir uma condição melhor, eu vou fazer melhor ainda. Que daí foi quando eu consegui ir pro meu consultório, né? Então, mais uma imagem aí de um perfil de emergência. Lembra que eu falei que nós temos limitações anatômicas do nosso implante com o nosso dente natural? É isso aí. Olha o formato que nós conseguimos com um provisório sobre esse implante e qual é o formato que eu falei para vocês que tem o incisivo central quando nós estamos falando da junção amelo-sementária. É um triângulo com a base para vestibular e o ápice voltado para palatino. Como que é o premolar superior? É um feijãozinho, lembra? Então, assim, isso nós temos que trabalhar com o nosso componente protético e com o nosso provisório, tá?
Como que nós vamos trabalhar com os nossos provisórios? Nós podemos fazer a adequação deles tanto por acréscimo de material, ou seja, acréscimo de resina, ou também removendo resina, removendo material. Então, são duas formas muito fáceis de fazer para que você modele essa gengiva aí, tá? E nós vamos trabalhar em quais regiões? Essa é uma imagem que eu gosto muito, que mostra muito claramente onde nós vamos acrescentar material. Chama perfil crítico e subcrítico. Hoje ele está definido dessa forma na literatura. O que seria o contorno crítico? Bom, na imagem que vocês têm com linha de duas cores, a imagem com a linha meio vermelhinha, meio laranja ali, é o nosso contorno crítico, certo? Então, leiam lá a definição. Ó. Contorno crítico localiza-se na área que se estende da margem tecidual. Então, lembra que a gente tem uma margem tecidual, lá para dentro continua o nosso provisório. Então, essa margem do tecido gengival até o que seria a nossa junção amelocementária imaginária nesse nosso implante corresponde a uma faixa ali de aproximadamente 1 milímetro. Essa faixa de 1 milímetro é o nosso perfil crítico, certo? Esse nosso perfil crítico ele tem que estar posicionado perfeitamente onde você gostaria da sua margem cervical. Dali para cima, nós vamos trabalhar ou reduzindo o material para dar mais espaço para o seu tecido mole se acomodar, ou então acrescentando e empurrando um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, tentando fechar uma papila, fechar um espaço, mudando o seu zênite de lugar, entendeu? Dando aquele refinamento. Então, normalmente, nós trabalhamos ali na parte de perfil subcrítico, acrescentando ou removendo o material. E o mais importante é, sempre, 100% das vezes, muito polimento nas suas próteses sobre implantes. Tecido mole gosta de prótese polida, certo? Então, gravem sempre essas duas regiões, fiquem de olhos, perfil crítico e subcrítico, bem facinho de visualizar, certo? Não é difícil, pessoal, não é difícil. E olha lá que interessante que a gente consegue encontrar lá na internet, né? Como fazer uma prótese adequada para um paciente que foi deixado nessa situação, né? Então, o que é importante vocês saberem? Sempre que existe um erro, né, no posicionamento desse implante, um erro no posicionamento do perfil crítico ou subcrítico, movimentação dessa margem no sentido vestíbulo lingual ou qualquer tipo de deslocamento, vai acontecer o deslocamento da sua margem tecidual, da sua cervical, do seu trabalho. Então tem que tomar cuidado. Não dá mais para aceitar, por exemplo, um caso como esse que vocês estão vendo aí, que está lá na internet. Como que pode a pessoa planejar e instalar os implantes dessa forma? Hoje em dia não dá mais para aceitar. Tá? Com um planejamento simples, só de fazer o enceramento você já sabe que ali não cabe 3 implantes, certo? Muito menos posicionado daquela forma. Então, esse daí é o tipo de caso que está sendo retratado na implantodontia e na prótese sobre implantes, certo? Então, não tem como salvar. Tem que tirar, reconstrói com enxertia. Com certeza vai precisar de enxerto ósseo e conjuntivo nesse caso, para conseguir resolver, certo? Então, cuidado com o deslocamento no contorno crítico, se ele vai muito para vestibular, muito para palatino, porque pode mudar ali a margem do seu tecido mole. O tecido mole, ele responde muito bem ao ser trabalhado, certo? Os mais espessos, às vezes a gente demora um pouquinho mais para ter resposta. Os mais finos, nós conseguimos uma resposta, às vezes, um pouco mais rápido, tá? Eu queria conceituar uma coisa para vocês. Lembra sempre dessa nomenclatura. Condicionamento gengival, tá? Isso é trabalhar perfil de emergência. As nossas sessões, nós vamos condicionando essa gengiva do jeito que nós queremos. Nós vamos moldando essa gengiva, tá? Então, nossas consultas são de condicionamento gengival. Quando vocês me ouvirem falar isso, já sabe o que é a partir de agora. Bom, então nós vamos trabalhar
acrescentando ou removendo resina, como nós comentamos, e aí eu entro com esse caso para mostrar para vocês que é um caso de acréscimo. Essa paciente chegou um tempo depois que já tinha sido realizado o implante, foi feito um implante por um amigo meu, e ele me mandou para fazer a parte protética. E olha que interessante, tinha sido um trauma nessa região da paciente, ela quebrou um pivô, né? Que fala antigamente, né? Um pivô quebrou. Então, um pino de metal ela tinha nessa raiz, bateu e quebrou a raiz. Bom, fez o implante e vocês estão vendo que tem mais tecido por cima desse provisório do que o dente vizinho, do que o 11. Então, o que acontece? Muito boa essa situação, maravilhoso quando a gente consegue isso. Por quê? Porque fica fácil de vocês trabalharem, porque vocês têm tecido a mais e não a menos. Então, para você trabalhar empurrando essa gengiva, acrescentando resina lá no seu perfil subcrítico, você consegue ir moldando e mudando a margem desse tecido mole e melhorando a condição estética desse caso. Então, nós fizemos um trabalho de condicionamento gengival. Como eu falei para vocês, cada caso responde de uma determinada forma. Tem gengivas que respondem mais rápido, outras mais devagar. E aí eu falo para vocês, de quanto em quanto tempo eu faço uma sessão de condicionamento gengival? Tudo depende da resposta. Eu marco, em média, a cada 20 dias para um perfil espesso, por exemplo. A cada 20 dias é suficiente para ele responder, para ele acomodar quando você faz algum tipo de pressão, certo? E perfis mais finos, às vezes eu levo um pouco mais de tempo, eu trabalho um pouco mais devagar, às vezes eu marco a cada 30, 25, 30 dias. Tá? Porque ele é mais delicado e pode ser que se você pressionar demais muito rápido, você cause uma retração, uma recessão. E não é isso que nós queremos em prótese sobre implante. A coisa que a gente menos quer nessa vida é recessão gengival, porque acaba com o nosso caso. Presta atenção naquela papila entre o 21 e o 22 e também entre a papila do 11 e do 21, que vocês vão ver como que vai ficar mais pra frente ali. Tá vendo essa imagem que eu coloquei desse outro provisório? Esse provisório aí está representando justamente um implante que tá raso, tá? Essa parte côncava, tudo que é côncavo, fica mais fácil de mostrar assim, né? Tudo que é côncavo pode acumular alimento. Qual é a ideia? Nessas seções, nessa região que está côncava, você vai acrescentando resina até ele ficar levemente convexo. Antigamente houve uma evolução nisso daí, houve uma modificação. Antigamente nós fazíamos bem convexo. Só que às vezes a gente via que a margem cervical não ficava tão legal. E aí começou uma evolução e o pessoal da periodontia foi estudando e hoje nós vimos que o que fica bom? Às vezes nós deixamos levemente côncavo, mas muito suavemente. E não deixamos tão convexo, justamente para não apertar tanto esse tecido, certo? Mas uma convexidade como essa, por exemplo, é muito grande. Então, nós temos que, aos poucos, trabalhando esse perfil para empurrar essa gengiva e realmente conseguir colocar na posição correta, certo? Então, é ali que nós vamos trabalhar. Se você precisar desgastar, então você desgasta e não esqueça do polimento, certo? Muito, muito importante. E aí, a imagem daquele caso que eu falei para vocês. A gengiva trabalhada, ainda não finalizada, estava com provisório ali naqueles 3 elementos, no 21, 22 e 23, e essa margem aí sendo trabalhada. Então, se vocês observarem como estava a papila entre o 21 e o 22, inicialmente quando ela chegou, e depois como que ficou, olha que gracinha como aquela papila respondeu bem, certo? Olha como estava formando papila ali atrás entre o 21 e o 11. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que vai fazer toda a diferença na finalização do seu caso, certo? Então, vejam como é tranquilo. É tirar, acrescentar resina, pressionar esse tecido. Fran, quanto que eu pressiono esse tecido? Tem uma dica, uma regrinha, que é assim, ó.
Sempre que nós estamos fazendo condicionamento gengival por acréscimo, então eu estou acrescentando resina no meu provisório, eu vou apertar até eu ver uma isquemia. Essa isquemia, ela tem que sumir ali mais ou menos depois de uns 5, 7 minutinhos. Vou mostrar mais pra frente um caso, vocês vão ver. 5, 7 minutos tem que sumir. Se não sumir essa isquemia, você colocou muita resina, você tem que tirar um pouco, certo? Então, você precisa de uma isquemia, mas não demais. Se você pressionar demais, o que vai acontecer? Você pode causar uma injúria nesse tecido e ele realmente sofreu uma retração. Ou então, seu paciente vai reclamar muito de dor depois desse procedimento. E isso não é o correto, tá? O paciente não pode ficar te ligando depois sentindo dor, tá bom? Não é assim que é pra ser, não, tá? Então, pessoal, primeira parte da aula praticamente já foi, né? Eu sei que todo mundo aí é bastante ocupado, então por isso que eu gosto de trabalhar de forma objetiva e ser o mais prático possível. Então, olha lá, nós definimos então o que é o perfil de emergência. Estamos na segunda parte mostrando como trabalhar este perfil de emergência. E a última parte da aula é como transferir técnicas de transferência desse perfil de emergência. Então, é possível criar um perfil gengival cirurgicamente? Será que é? É sim, pessoal. Acompanha comigo esse caso. Esse caso, o paciente tinha provisórios de canino a canino, sendo que os 4 incisivos eram suspensos. Removendo a prótese dele, olha que rebordo reto. Não tem nada de perfil aí. Uma característica dessa é muito fácil de errar, porque o implantodontia tem muito osso, tá maravilhoso, tem muita gengiva, é assim que o implantodontista gosta, de ver bastante osso e ir lá e colocar o implante, você tá entendendo? Então, só que é fácil de errar, é fácil de deixar o implante raso, não deixar espaço interoclusal suficiente, não conseguir trabalhar esse tecido mole e o dente ficar curtinho, tá? Igual tava lá no provisório quando ele chegou. Então, qual é o planejamento que tem que ser feito aqui? Primeira coisa, a tomografia. Tem que ser feito o enceramento diagnóstico. Foi feito o enceramento diagnóstico nesse caso. Observe que o enceramento foi feito por cima da gengiva desse paciente, justamente para conseguir posicionar onde seria a margem cervical correta. Isso tem que ser feito. Se você está em dúvida se o paciente precisa de uma remoção de tecido antes da cirurgia, e isso é mais comum do que vocês podem imaginar, conversa com o seu cirurgião, com o seu implantodontista, com o seu colega, discutam e façam o guia, tá? De acordo com o enceramento. Esse enceramento foi provado na boca do paciente, ele aprovou o planejamento cirúrgico, tudo mais. E olha que legal! Foi feito para esse paciente um provisório novo, baseado no enceramento, e todos os pônticos, então pensa comigo, Fran, o que é pôntico? Pôntico é o que fica suspenso entre 2 apoios. É uma ponte, por isso que se chama ponte fixa. Então, nós temos os pônticos ali, certo? Na região dos pônticos, o que foi feito? Foi feita anestesia nesse paciente, tudo esterilizado, a peça de mão estava estéreo, pessoal, a broca também estava estéreo. Esse paciente foi preparado cirurgicamente e anestesiado. Na região dos pônticos, foi feito essa escariação da região gengival para fazer o quê? Criar um perfil onde não existia papila, não existia perfil de emergência nisso aí. Como fazer uma prótese sobre implante parecer que sai de dentro da gengiva desse paciente? Seria muito difícil, certo? Então, o que foi feito? Um preparo pré-colocação de implantes. O implante nem tinha sido colocado ainda, certo? Então, foi feita essa escariação. No provisório, na região dos pônticos, foi feito eles todos convexos, certo? Então, não ficou nada côncavo nesse caso, nem um pouquinho, justamente para fazer o quê? Pressionar essa gengiva. E isso foi feito a cada 20 dias. Vocês estão vendo que o biotipo dele é um biotipo espesso, então não dá para não pressionar. Então, foi feito a cada 20 dias. Não me lembro muito bem, porque esse é um caso bem antigo. Eu acredito aí que nós demoramos uns 45, 60 dias, na época era paciente de curso, então demorava mais para ser atendido,
e para modelar, para a gente condicionar essa gengiva para poder receber esses implantes na posição correta, tá? E isso foi feito. Tá vendo essa gengiva branca aí? Isso é gengiva isquêmica. Essa isquemia precisa sumir de 5 a 7 minutos. É isso aí que eu falei. Tanto faz se é múltiplo, se é unitário, o que é, tá? Isso, pessoal, quando nós estamos trabalhando um perfil de emergência. Quando vocês estiverem fazendo cargas imediatas unitárias, não é assim. Daí nós não trabalhamos com isquemia, tá? Daí, nesse caso, pós-exodôntico, nós vamos trabalhar apenas uma manutenção do perfil que já existe, porque daí já existe um perfil lá, tá bom? Então, isso aqui é como criar realmente um perfil de emergência aí do zero, certo? Feito isso, olha o controle, que fantástico! E olha que técnica simples. Essa técnica pode ser utilizada até quando o paciente não quer fazer implante, tem uma ponte fixa e no pôntico, no elemento que fica suspenso, tá por cima da gengiva, por exemplo. Não tá dando aquele acabamento bonito que poderia dar, como se essa prótese também saísse de dentro da gengiva, esse dente dessa prótese saísse de dentro da gengiva do paciente. Então, você pode trabalhar dessa forma. Claro que desde conversado com o seu paciente, né? E é importante, por que é muito interessante trabalhar dessa forma? Porque o paciente consegue higienizar. Ele não fica côncavo, então não acumula alimento. A gente consegue deixar um perfil convexo. Então, a higiene, a saúde que fica maravilhosa. E eu vou mostrar aí para vocês na sequência, ó. Olha que gengiva saudável. Tá vendo? Tem algumas pequenas micropartes ali, um pouquinho avermelhada, que a gente poderia tirar um pouquinho, talvez, de resina, mas dá uma olhada no perfil do 22 e do 12. Tá maravilhoso, extremamente saudável, certo? Então, a papila muito bem definida num lugar que não existia. Isso é a cereja do bolo. Isso é trabalho de excelência. É isso que eu quero ensinar para vocês. E vocês viram como é fácil? Tranquilo de fazer, tranquilo, tá? Prótese finalizada. Foi feita prótese metal free em todos os elementos, de canino a canino. E o paciente saiu feliz da vida porque usava uma prótese que não parava e não parava de quebrar. Então, por quê? Porque não tinha espaço, não tinha sido trabalhado, né? E aí nós entramos na terceira parte da nossa aula. Como transferir o perfil de emergência. Como, pessoal? É muito tranquilo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica, tá? Que é a que eu recomendo para quem está começando a trabalhar com prótese sobre implantes e vai fazer a sua primeira prótese definitiva, tá? Sua prótese final. Então, esse daqui é o caso lá do comecinho da aula que tinha as 3 flechinhas lá. Então, o paciente tinha o implante nesse elemento, estava com um provisório que tinha sido feito baseado no enceramento diagnóstico também. O perfil de emergência dele já havia sido trabalhado. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos remover o provisório da boca do nosso paciente, certo? Vamos pegar este provisório e colocar conectado no análogo. O que é o análogo? O análogo é nada mais, nada menos do que a réplica, ou seja, a cópia do que está na boca do paciente. Nesse caso, tinha um cone Morse sem nenhum intermediário, então estava direto no implante. Então, a réplica que nós pegamos para conectar no provisório foi um cone Morse, sem nenhum tipo de intermediário, tá? Então, você pega esse provisório, conecta no análogo, e em um potinho DAPEN você coloca o silicone que pode ser de condensação, coloca ele para nivelar e posiciona dessa forma assim, ó. Posiciona o provisório com o análogo até que ponto de aprofundamento? Até você copiar o... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Até você copiar... Peraí um pouquinho, pessoal. É que apareceu uma coisa aqui pra mim. Até você copiar a parte do terço inferior, tá? Então, do terço cervical apenas. Não é para copiar
terço médio incisal, não precisa. Porque lembra que o nosso perfil de emergência está lá embaixo, na parte que fica escondida na gengiva? Então, é suficiente copiar aquela parte e um pouquinho ali da crista do perfil de fora. Feito isso, pessoal, vocês marquem ali qual que é a face vestibular, remove esse provisório depois que esse silicone polimerizou e aí vocês vão ter a imagem seguinte. A imagem seguinte é o quê? Já o seu potinho DAPEN sem um provisório e com o transferente. O transfer é a peça que vai, durante a moldagem, nos dar a posição desse implante para o laboratório. Então, em vez de estar com o provisório ali agora, nós estamos com a peça que nós vamos fazer a transferência do posicionamento. Nesse momento, você volta esse provisório para a boca do seu paciente, porque essa gengiva aqui, ó, pessoal, não se enganem, ela está ampla, linda e maravilhosa, mas ela fecha rapidamente. Então, devolve o provisório lá depois que você já copiou ele no potinho DAPEN, coloca o seu transfer onde estava o provisório no pote DAPEN, e aí vocês vão ter essa imagem que está sobrando, né? Está sobrando espaço ali. Então, ali, ó, é a região que vocês vão colocar resina. Nesse caso, nós utilizamos resina pattern, mas você pode usar uma resina flow também. Uma resina flow, ela escorre bem, ela escorre bastante, tá? Mas também pode ser uma pattern. Ela polimerizando ali, você tem que tirar cuidadosamente do seu pote DAPEN, tá? E levar exatamente na posição vestibular, ali da marquinha do seu silicone, e instalar na boca do seu paciente. Está copiado o perfil de emergência. Agora é só fazer o quê? Técnica da moldagem, nesse caso, a opção foi moldeira aberta, então foi realizada a técnica da moldeira aberta. Transferido este perfil, olha lá, você viu que não precisa copiar o provisório inteiro, não tem necessidade. A única coisa importante é que essa resina não pode estar interferindo nas interproximais ali em momento algum, para que ela saia durante a remoção do silicone da boca do seu paciente. Eu gosto sempre de fazer o raio-x periapical, ter certeza que o seu transferente está adaptado, tá bom? Não esqueçam essa parte, não cedam aquela preguicinha momentânea. Então, faça o raio-x e aí faça a transferência normalmente. E olha lá o perfil totalmente copiado, que lindo e maravilhoso. Dá para errar? Não dá, pessoal, muito fácil, muito tranquilo, né? Então, muito prático. Feito isso, coloca o análogo lá no seu transferente, no seu molde e manda para o laboratório. E ele vai ter a réplica perfeita do seu perfil lá. E aí está esse caso finalizado, em que foram feitos também 4 coroas metal free e olha que perfil de emergência maravilhoso. Não dá para falar que é o implante que tem ali. Então, esse é o nível de excelência que nós queremos ter em todos os nossos pacientes, mas que, obviamente, demanda aí um pouquinho de tempo, de trabalho, de dedicação para você conseguir construir um perfil como esse, né? Tá? Outra técnica, olha essa técnica. Essa daqui, eu dou uma dica para vocês. É interessante quando você já tem um pouquinho mais de prática com prótese sobre implante, tá? Porque você vai precisar trabalhar um pouquinho mais rápido. Aquela do pote DAPEN, por isso que eu indico ela para quem tá começando. Porque você tem tempo, você devolve o provisório na boca, você faz com calma, tira um, já coloca o outro, não dá tempo daquela gengiva fechar. Essa segunda técnica é assim, ó, você tira o provisório, já coloca a sua peça de transferência e já passa uma resina flow ali no perfil. Então, tem que ser um pouco mais rápido. Por que eu falo mais rápido? Gengiva de implante fecha muito rápido. Se ela fechar antes de você copiar o perfil, vai dar diferença na sua cerâmica. Sabe o que vai acontecer? Quando vir a sua cerâmica vai vir faltando material para encostar na gengiva do seu paciente. Você vai falar, poxa, ficou faltando, mas não é, provavelmente você demorou para transferir o perfil. Então, essa técnica é ainda mais fácil, mais prática do que a outra, só que daí demanda um pouquinho mais de agilidade durante ali a sessão. Difícil de fazer? Muito mais fácil até do que a outra, né? Só que
tem que ter já o seu auxiliar com o seu transferente na mão, com a chave na mão, para te dar e fazer rapidinho. Com a resina flow no jeito, não dá para levantar e ir lá buscar. O seu fotopolimerizador tem que estar no jeito, tá? Então é assim. Dá para usar outro material em vez de resina flow ali? Dá para usar. Pode usar Topidam, por exemplo. Tem muitos profissionais que usam, tá? Então dá para usar. Funciona? Funciona também. Eu gosto um pouco mais da resina flow porque acho que ela realmente desliza melhor e copia rapidamente ali o perfil, tá? Mas isso é preferência pessoal, tá bom? Não quer dizer que um seja melhor ou pior, não, tá? Das duas formas dá para corrigir de forma muito fiel esse perfil de emergência aí, certo? Pergunta, Fran, dá para fazer com moldeira fechada, perfil de emergência? Dá para fazer com moldeira fechada, olha lá. Esse é um transfer de moldeira fechada e copiamos o perfil normalmente com resina flow e você faz a sua transferência da mesma forma, tá? Acho que tem uma perguntinha aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada, só um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Boa noite, doutora. Gostaria que a senhora explicasse sobre protocolo para quem está com muita perda óssea. Se nesse caso só tem essa opção. Ai, ótima pergunta. A prótese protocolo, pessoal, só interrompendo aqui um pouquinho para já responder essa perguntinha, ela tem as suas indicações. Eu sou a favor de quando não há realmente mais o que fazer, não tem mais como salvar esses elementos dentários, aí sim, realmente a melhor indicação é a prótese do tipo protocolo. Quando esses dentes têm chances de serem salvos e você trabalhar com implantes apenas onde há falhas de determinados dentes, eu acho melhor. Porque é muito melhor você preservar o que é o natural, que são os nossos dentes, do que já partir para extrair tudo e fazer a protocolo porque você está com uma determinada perda óssea. Eu tenho pacientes de anos, inclusive, que com perdas ósseas estáveis, com manutenção com periodontista, que não tem indicação para protocolo. Não tem por que sair extraindo, tá? Então, não existe realmente só essa opção, não. Tá? Temos que ir com calma. Se você está em dúvida se essa é a melhor opção para você, eu sugiro procurar uma segunda ou às vezes até mesmo uma terceira opinião, tá? Se alguém tiver mais alguma perguntinha, pode me mandar. Continuando ali, espero ter respondido a pergunta. Continuando ali, olha lá. Então nós temos aqui, ó, outra técnica de transferência de moldeira fechada. Uma com esse transferente que é um transferente direto no implante e esse transferente aqui que é um transferente de moldeira fechada de munhão universal. Então dá para fazer, Fran, transferindo munhão universal, dá para personalizar o meu transferente? Dá. Isso que nós estamos fazendo nada mais é do que personalizar a sua transferência. Então, você vai fazer exatamente da mesma forma que você fez as suas outras técnicas. E você vai puxar em transferência de moldeira fechada, certo? Sem segredos. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado para ter esse capricho aí de não ter interferência de resina e o seu transferente vir junto no molde. Tudo bem? Olha lá, uma imagem mais aproximada. Olha os copings, isso que eu queria mostrar para vocês. Dá uma olhada na prova do coping desse caso. Vocês estão vendo que tem uma sobra ali de gengiva? Ali não é que está faltando material ainda. Ali é a folga, olha que maravilhoso, a folga que tem, o espaço que tem para o técnico aplicar cerâmica. Quer dizer que o seu perfil de emergência foi corretamente copiado. Então, você consegue perceber esses pequenos detalhes. E olha lá a peça terminada, sem nenhuma falta, nenhuma sobra, nenhum esqueminha, tá perfeito. Tá? Então, isso aqui é conseguir transferir o perfil de emergência. E o importante é que a gente não deixou passar nada de essencial. Nada de essencial nessa aula ficou de fora. Mesmo eu falando meio rápido, né? Mas vocês sabem, né, pessoal, que é impossível ensinar tudo que vocês precisam saber de prótese sobre implantes, né? Em uma única aula, vocês viram que eu falei bastante coisa. E é por isso, pessoal, que eu tenho uma notícia para vocês. Para quem ainda não sabe, obviamente, né?
eu desenvolvi um curso online para você que quer aprender a fazer prótese sobre implante do zero, passar isso para os seus pacientes, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas, pessoal, devem gostar de estudar da mesma forma que eu, tá? E isso, né, pessoal, vocês sabem que hoje teve um aumento muito grande aí nos cursos de odontologia, de graduação, né? E o que acontece? Eu comecei a pensar, falei, poxa, tem tanta gente, né, se formando, com dificuldade às vezes de entrar no mercado de trabalho, tanta clínica voltada para implante que não consegue, isso é uma verdade, isso é realidade, não conseguem contratar profissionais que saibam trabalhar com prótese sobre implantes, né? E eu posso falar para vocês que quem sabe trabalhar com prótese sobre implantes vai ganhar mais, né? Isso daí é uma certeza. Tá? Eles pagam melhor. E você pode exigir, inclusive, um valor melhor e diferenciado por conta disso, porque é difícil encontrar. Então, eu tive certeza que eu poderia, com isso, né, com esse curso, ajudar mais profissionais realmente a começar a atuar nessa área, né? Ainda mais sabendo, né, pessoal, que mesmo com a acessibilidade maior aumentada na graduação, nem todo mundo vai poder fazer um curso de pós-graduação imediatamente, ou às vezes um curso de aperfeiçoamento, que são mais caros, né? São mais demorados. Muitas vezes eles vão envolver deslocamento, viagem, hospedagem, alimentação fora, lista de materiais, que vocês sabem que na Odonto não tem como fazer um curso sem lista de material, não é verdade? Então, o meu propósito, na verdade, é que esse meu método possibilite para vocês, né, receber o mesmo conhecimento que vocês teriam num curso de especialização ou aperfeiçoamento de forma presencial, mas que seja acessível no horário, no local que vocês estiverem, né? Eu posso falar que eu demorei para conseguir fazer o meu primeiro curso, que foi meu primeiro curso, foi o curso de especialização, e eu levei mais de 2 anos para conseguir fazer. Eu não tinha recursos, ganhava pouco, né? E eu tenho certeza que se existisse essa opção aí na minha época, com certeza minha evolução também teria sido mais rápida. E eu pesquisei, sabe, pessoal, antes de montar esse curso, de desenvolver essa metodologia, eu pesquisei, eu comprei curso online, mas eu posso falar para vocês que eu particularmente não tive muita sorte. Assim, comprei cursos de professores que enrolavam, que tinham aulas lá de 1 hora, que você aprendia uma coisinha pequenininha e depois você não aprendia mais nada porque ele repetia aquilo constantemente durante o resto da 1 hora. E isso é uma coisa que não me deixa muito satisfeita, né? Então, eles simplesmente não transmitiam conhecimento, né? A aula após aula era assim. E eu não conseguia nem terminar. Então, eu decidi realmente ser diferente, criar algo mais prático, objetivo, de verdade, com aulas teóricas, seguidas das práticas, como eu falei para vocês, para realmente possibilitar para que o profissional consiga executar as técnicas no consultório, tá? E é exatamente essa proposta, um hands-on com embasamento teórico, não dá para simplesmente ter hands-on e vocês não saberem toda essa parte fundamental da prótese sobre implante, né? E o mais legal, eu vou estar do lado de vocês, né? Qualquer lugar, qualquer hora, online, você pode clicar lá e assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Gente, o curso, ele tá muito legal. Ele foi cuidadosamente formatado, estruturado em 7 módulos, tá? Ele vai te proporcionar aí uma jornada de aprendizado bem completa, acessível. Cada módulo tá cheio de detalhes, garante para vocês conhecimento, que vocês vão conseguir entender plenamente os conceitos, tanto os teóricos quanto também as aplicações clínicas na prática, tá? Eu tentei usar uma linguagem o mais simples possível, bem direta e simples, mas focada realmente em facilitar o aprendizado e o entendimento de vocês na prótese sobre implante, tá? Eu tenho certeza que a hora que chegar no final do curso, vocês vão conseguir trabalhar com prótese sobre implantes de forma eficaz, de forma segura. Outra coisa, um outro bônus muito legal é que vocês vão ganhar, vou dar para vocês, uma planilha personalizada já com os preços
os valores sugeridos para cada tipo de tratamento que pode aparecer em relacionado aí a prótese sobre implantes no seu consultório. Além disso, 10 primeiros compradores, vocês, 10 primeiros, vão ter acesso a uma consultoria individual online comigo. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui na nossa aula de hoje. Eu sei que estudar numa quinta-feira à noite não é fácil, afinal de contas, hoje é pré-sexta, né? E o que eu posso falar para vocês é para quem ainda não se inscreveu, se inscrever lá aqui no nosso canal do YouTube. Eu falo lá, pessoal, porque eu tô fazendo muita live no Instagram e eu fico achando que eu tô no Instagram. Mas acessa aí, se inscreve, ativa o sininho do canal do YouTube. Deixa seu like aí na nossa aula para nos ajudar e acompanha aí nossas redes sociais, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, de todas as aulas que estão vindo por aí. Então fica aí o meu muito obrigada, um super beijo e até a próxima. Amanhã tamo ativa aí no Instagram. Beijo, pessoal!